Fala galera do canal, vamos focar! Eu sou Edivaldo Nascimento, o seu professor de Biologia. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve aí, aperte o sininho e dá aquele joinha. O tema da aula de hoje é histologia animal, com ênfase nos animais vertebrados, especificamente o corpo humano. Hoje nós vamos tratar do tecido epitelial, analisando as suas características gerais e a sua classificação, beleza? Então, roda a vinheta e vamos à aula! Vamos focar! Então, galera, a gente começa a histologia analisando o seu conceito. Histologia é o ramo da biologia que estuda os tecidos. Nos vegetais, é histologia vegetal. Nos animais, histologia animal. E o termo histologia, ele é constituída por um prefixo, histo, que significa tecido, e o sufixo logia, que significa estudo. Tecidos são conjuntos de células diferenciadas e adaptadas a uma determinada função em animais. E é exatamente isso que nós veremos agora. Quando a gente observa aí os tecidos básicos que compõem o animal superior, especificamente nós, seres humanos, olha os tecidos que nós vamos encontrar. O tecido epitelial, está aqui com suas características, tecido conjuntivo com suas características, o tecido muscular e o tecido nervoso. De um modo geral, a partir do momento que a gente conhece as características gerais de cada tecido, não tem como a gente confundir, até porque cada tecido está localizado em um local específico no nosso corpo. Vamos analisar as características gerais do tecido epitelial. Presta atenção a essas informações aqui. Então, o tecido epitelial, características gerais. Tem como função revestimento, proteção e secreção. Eu vou encontrar o tecido epitelial revestindo toda a minha estrutura corpórea, revestindo órgãos e revestindo também cavidades no nosso corpo. Ele vai ser constituído por células coesas ou justapostas. É uma característica do tecido epitelial. Ele é formado por células unidas, células agregadas, células coladas, células justas, justapostas ou coesas. Presta atenção a essa informação. Pouco ou nenhuma substância extracelular, que também chamamos substância fundamental amorfa, é um tecido avascularizado. O tecido epitelial não recebe vascularização, não possui vasos sanguíneos. Presta atenção a essa informação. Nutrido pelo tecido conjuntivo, uma vez que é um tecido avascular, e a presença de uma lâmina ou membrana basal que vai separar o tecido epitelial do conjuntivo. Então, no limite do tecido conjuntivo, nós vamos encontrar a lâmina ou membrana basal, que apresenta composição glicoproteica. Está aqui para você essa deliciosa informação. Origem do tecido epitelial, informação muito importante. Originado a partir da ectoderme, mesoderme e endoderme. Preste atenção porque os vestibulares gostam de cobrar a origem embrionária do tecido epitelial. Vamos à classificação do tecido epitelial. Tipos básicos: epitélio de revestimento, revestindo nosso corpo e cavidades internas, e tecido epitelial glandular. Aí você me pergunta, professor, glândula também é tecido epitelial? Sim, glândula é tecido epitelial, seja ela endócrina, exócrina ou mista. Guarde esta informação. E aí eu trago para você aqui um esqueminha de classificação que eu montei exclusivamente para você. É a partir desse esquema que você vai conseguir observar a dimensão do tecido epitelial, tá? Um esqueminha bem organizado. Então, o tecido epitelial ele vai ser de revestimento, revestindo o corpo, órgãos e cavidades internas, e de secreção, porque, como eu falei para você, glândula também é tecido epitelial. O de revestimento ele poderá ser simples, que é constituído por apenas uma camada de células sobre a lâmina basal, e essas células poderão ser pavimentosas, ou seja, células planas, colunares, cúbicas ou pseudoestratificado, que acontece quando se forma uma camada de células com tamanhos alternados sobre a lâmina basal. Epitélio de revestimento estratificado, formado por mais de uma camada de células sobre a lâmina basal, e vai apresentar alguns tipos de células compondo a sua organização. Então, células pavimentosas, que poderá ser queratinizada e não queratinizada, células colunares, cúbicas ou células de transição. Uma informação importante: o tecido epitelial de revestimento estratificado, pavimentoso, queratinizado é encontrado exclusivamente na pele. E o tecido epitelial de revestimento estratificado de transição é encontrado exclusivamente na bexiga. Por isso que eu coloquei essas informações aqui para você ficar ligado. Já o de secreção, ele poderá ser endócrino, exócrino, misto anfícrino ou exoendócrino, que eu vou encontrar exclusivamente no
pâncreas. É claro que quando a gente entrar na classificação para detalhar aí o conceito e a localização de cada tipo de tecido desse, eu vou especificar com mais eficiência e você vai encontrar essas informações na próxima aula. Fica ligado aí que essa aula estará aqui no meu canal, o canal Vamos Focar. Então, galera, a aula de hoje foi sobre histologia animal, especificamente características gerais e classificação do tecido epitelial. Se inscreve no meu canal, aperte o sininho e dá aquele joinha, beleza? E eu não poderia deixar de dizer, hashtag não seja um pato morto. Valeu, até a próxima!